Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá, e eu venho comentar com vocês no dia de hoje sobre mais um tema ligado à pandemia do coronavírus, que é o aumento considerável dos índices de violência doméstica intrafamiliar durante a pandemia e também os casos de assédio moral nos condomínios, enfim, nos prédios de apartamentos, entre vizinhos. Bom, em primeiro lugar, sobre o tema da violência doméstica, é importante que a gente diga que não é somente a violência contra a mulher, que tem consideravelmente aumentado, mas a violência doméstica em geral. A violência doméstica é um crime que consta do Código Penal, que foi inserido em 2004 no texto do Código Penal, no artigo 129, parágrafo 9º. É a violência que é cometida contra ascendente e descendente, cônjuge, companheiro ou irmão, ou pessoa que conviva ou tenha convivido no lar, e também quando há uma relação de coabitação, de hospitalidade ou de convivência, ainda que transitória, entre o agressor e a vítima. Aí nós temos uma pena maior do que a lesão corporal simples, uma pena de 3 meses a 3 anos de reclusão, e este delito, ele é um delito que a gente diz que é uma qualificadora do crime de lesões corporais, portanto, pode abarcar qualquer agente e qualquer vítima nesse contexto, né? Nesse contexto familiar. Nós temos um crime que é cometido, inclusive, contra homens também, né? Contra pessoas do sexo masculino, não somente contra as mulheres. Então, a violência doméstica comete essas pessoas que eu narrei, ascendente, descendente, pais, mães, avós, filhos, netos, cônjuges, pessoas que são casadas, formalmente, companheiros, pessoas que vivem em união estável, e irmãos, né? Irmãos são pessoas que têm um vínculo colateral. Bom, além do mais, pessoas que estejam transitoriamente ali na casa do agressor, né? Que tem um vínculo de coabitação, de hospitalidade, ainda que, no caso da hospitalidade, seja algo ainda mais transitório, né? Um pernoite, e venha a sofrer esse abuso, essa lesão corporal. A lesão pode ser tanto física quanto psicológica, ok? Já a Lei Maria da Penha, que nós vamos também comentar aqui, ela diz respeito à violência ligada ao gênero feminino. Então tem todo um histórico por trás da Lei Maria da Penha, que eu acho interessante vocês pesquisarem, mas que levou ao surgimento dessa lei no ano de 2006, é a Lei 11.340, que diz respeito à proteção do gênero feminino contra diversas modalidades de violência. Então, em primeiro lugar, o que a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, coloca é que não se diz respeito à violência contra qualquer pessoa do gênero feminino. Tem que haver também um vínculo entre agressor e vítima. Esse vínculo também pode ser doméstico, né, ligado ali às relações domésticas, ainda que eventuais, pessoas que estão participando do núcleo doméstico, ainda que sejam trabalhadoras domésticas, né? Pode ser um vínculo familiar, pessoas que vivem agregadas, que ainda que não tenham um vínculo consanguíneo, mas que se sintam partícipes da mesma família, e aí a agressão pode acontecer em qualquer lugar, ainda que não dentro do lar, né, que seria o vínculo doméstico, e finalmente relações íntimas de afeto, independente de uma coabitação do agressor e da vítima. Aí relações íntimas de afeto são entendidas como relações amorosas, ainda que não necessariamente sexuais. Esse nicho todo de aplicação da Lei Maria da Penha está no artigo 5º da Lei 11.340. E depois outro ponto importante quais são as formas de violência que a Lei Maria da Penha coíbe contra o gênero feminino, né? Lembrando então que a violência doméstica está lá no Código Penal, que abarca vítimas de quaisquer sexos e gêneros mais especificamente falando, né? Mas a Lei Maria da Penha, ela vai tutelar o gênero feminino contra 5 tipos de violência. Primeiro, violência física, que é aquela que mais sobreleva, né? Que pode levar, inclusive, à morte da vítima, mas que passa pelas lesões corporais, pelas vias de fato, por toda a classificação das lesões leves, graves e gravíssimas, e que pode culminar, inclusive, com a sua morte, que é o chamado feminicídio. Depois, a violência psicológica, que recentemente ela foi alterada ali na Lei Maria da Penha. Então, esse artigo, que é o artigo 7º, que contém as formas de violência, ele foi alterado de uma maneira bastante significativa no ano de 2018, a lei 13.772, 2018, para conceituar melhor a violência psicológica como qualquer tipo de abalo a essa integridade mental da vítima do gênero feminino, inclusive através de perseguições, humilhações constantes e que venham a caracterizar algo que a gente chama de assédio moral, né? Então é bem interessante essa ampliação que houve em relação à violência psicológica, mas também a violência sexual,
os estupros, a prostituição forçada, casamentos, abortos contra a vontade da mulher, a violência patrimonial, destruir as coisas da mulher, não é? Os seus pertences, os seus ganhos econômicos e, finalmente, a violência moral, que a Lei Maria da Penha conceitua como sendo os crimes contra a honra: calúnia, injúria, difamação, inclusive a divulgação não consentida de imagens de cenas de sexo e nudez ligadas à intimidade dessa mulher. Bom, infelizmente a violência moral é entendida apenas como esses crimes contra a honra, mas na verdade a violência moral é muito do que está na violência psicológica, né? A mera perseguição, humilhação, controle do ir e vir da mulher, no sentido psicológico ou físico, caracteriza uma violência moral, é o que a gente chama de assédio moral. Então a Lei Maria da Penha contempla essa forma de violência, ainda que ela situe lá como violência psicológica, nem é necessário que haja nenhum tipo de lesão psíquica, porque a mulher vai sofrer essa forma de violência de uma forma meramente moral, ou seja, ainda mais sutil, ainda que não se sinta lesionada ou comprovadamente sofra algum tipo de lesão psicológica por causa dessa perseguição do agressor. É a chamada violência moral, assédio moral. Bom, tudo isso tem aumentado muito durante a pandemia. Então aqui nós estamos para falar justamente sobre o incremento desses números. O que nós temos de narrativa, desde que a pandemia do coronavírus começou, é que na Itália, por exemplo, né, que é o país que foi mais acometido logo no começo da pandemia, em março de 2020, é que houve uma diminuição dos números das denúncias, vulgarmente falando, né, das notícias dos crimes de violência doméstica e de gênero. Mas por quê? Porque, claro, as pessoas foram obrigadas a ficar dentro de suas casas, a ter uma convivência muito mais estreita e num primeiro momento, ainda que a violência continuasse, ela não era propriamente deflagrada, ela não era denunciada, até por medo, por receio de quem era agredido, seja na violência doméstica em geral, né, contra adultos, contra crianças, idosos, adolescentes, contra a mulher, ou especificamente em relação à violência de gênero, em que a mulher se mostra ainda num grau de vulnerabilidade maior, porque existe toda uma dependência econômica nesse contexto de pandemia ainda maior, né? E social e afetiva do agressor. E muitas vezes isso leva à não denúncia. Porém, passado um certo tempo da pandemia, essa violência começou a ser denunciada, né? No sentido vulgar da palavra, a ser mostrada, a chegar às delegacias, a se materializar na forma de boletins de ocorrência, não só na Itália, mas pelo mundo afora, né? Então, no Brasil, nós temos também dados do Fórum de Segurança Pública, Fórum Nacional de Segurança Pública, nós temos estudos feitos em várias cidades, ainda que não num âmbito com amplo espectro do Brasil todo, mas já há dados confirmados na cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, a própria cidade de Maringá, onde nós moramos, no incremento considerável dessas denúncias de até 50% das ocorrências, dos boletins de ocorrência em relação à violência doméstica e mais especificamente a violência de gênero contra a mulher dentro do lar. Então, os agressores ficando numa convivência mais estreita com as suas vítimas e havendo toda essa dependência econômica, afetiva e moral, isso leva ao incremento da violência, um incremento natural da violência, até o uso de bebida alcoólica, enfim, aquilo que acaba gerando uma tensão dentro da família, em geral, né? E esses índices têm, de forma alarmante, se incrementado pelo Brasil afora. Então, é algo que a gente vê acontecer naturalmente por causa do estreitamento da convivência. Infelizmente, todas essas formas de violência têm aumentado por causa da pandemia, mas há canais de denúncia que permanecem ativos, ainda que de forma remota, para acolher essas pessoas que são vítimas de violência doméstica e de violência de gênero, né? O Disque 180 diz respeito à denúncia de violência contra a mulher, que pode ser feita contra qualquer pessoa, inclusive vizinhos, porque não há mais a necessidade do que se chama de queixa, né? Vulgarmente falando, ou seja, qualquer pessoa pode dar notícia deste crime e, por sua vez, a mulher não vai poder levantar ou retirar essa notícia da delegacia por vontade própria. Então, havendo uma violência física ou psicológica contra a mulher, isso vai ser necessariamente conduzido pelo delegado, pela delegada de polícia, na forma de um inquérito e, posteriormente, talvez também de um processo judicial contra o agressor, independentemente da vontade da vítima. Sobre a questão de os vizinhos poderem fazer a denúncia, é importante que se diga que no Paraná, muito recentemente, a Lei 20.145 de 2020, Lei 20.145, lei estadual do Estado do Paraná, ela
multa, ela estabelece penalidades administrativas para os condomínios dos edifícios, os condomínios de apartamentos ou de casas em geral, que não denunciem, que não notifiquem a polícia da ocorrência de violência doméstica. É violência doméstica porque é colocado lá na lei especificamente a violência contra mulher, contra idoso, contra criança e contra adolescente. Ok? Então, um âmbito de vulnerabilidade ainda maior do que a gente, a princípio, imagina, né? Claro, a mulher, como eu disse, tem sido a primeira das vítimas dessa pandemia, quando se diz respeito à violência em casa. Mas nós temos também como vítimas de violência doméstica, da violência no lar, as crianças e os adolescentes e os idosos, que também estão numa relação de estreitamento maior por causa dessa aproximação em que a família fica por causa da pandemia do coronavírus. Portanto, essa lei paranaense é um grande ganho, porque os condomínios, né, como pessoas jurídicas, eles podem ser responsabilizados justamente pelo não denunciar dessa forma de violência. Então, os vizinhos, sabendo disso, devem entrar em contato com o síndico deve notificar, deve fazer essa denúncia nas delegacias para evitar incorrer na multa administrativa que está nessa lei paranaense, a lei 20.145. No mais, a gente nota também que entre vizinhos de apartamento e por causa do coronavírus tem havido um incremento do assédio. O que é o assédio? O assédio, eu já narrei um pouco, existe ali na Lei Maria da Penha um conceito não preciso, né, mas identificado como uma forma de violência psicológica, mas é uma perseguição moral, uma perseguição muito sutil, ela é meramente moral no sentido de não causar lesões, nem físicas nem psíquicas, mas causar um sofrimento muito intenso. Então, a perseguição tende a ser reiterada, ela tem um fim degradante, humilhante, de tornar impossível a vida do outro. Isso pode acontecer em vários aspectos da nossa vida. Isso acontece no trabalho, né? O assédio moral no trabalho é um dos primeiros fenômenos que se tem pesquisado a respeito de assédio moral pelo mundo. E, mais recentemente, na família, nos prédios, nos condomínios, nos edifícios, né? Nos prédios onde as pessoas convivem de uma maneira tão estreita, também é o chamado blockbusting, o assédio moral, nos condomínios, nos edifícios de apartamentos, de casas em geral. Então, existe o assédio em vários espectros, no trabalho, na escola, o popular bullying, mas também na família e entre vizinhos. E esse tipo de assédio, gente, dentro da pandemia do coronavírus, ele costuma acontecer justamente quando há notícias, infelizmente, algum doente no condomínio, ou que retorna do hospital depois da cura e que é mal recebido e que é discriminado por conta o fato de ter contraído ou estar com suspeita de contrair o vírus. É importante que se diga, e sobre isso nós já fizemos um estudo quando realizei meu pós-doutorado na Espanha, não há crime de assédio moral no nosso ordenamento. É uma pena, né? É uma falha, uma lacuna importante e todo o trabalho que nós fizemos no pós-doutorado foi para mostrar que existe aí sim um bem jurídico que é violado quando há esse descrime, né? A discriminação por si só, ela é combatida em outros âmbitos do nosso ordenamento, a discriminação racial e, mais recentemente, contra a população LGBTI, ela já está assambarcada pela Lei 7.716 de 89, que é uma lei de preconceito racial. Mas nós deveríamos também trazer uma criminalização para o assédio moral, que não é só discriminação, é também uma perseguição, uma humilhação constantes, com o fim de tornar a vida do outro impossível, até que ele sai da sua relação de trabalho, ele sai da escola onde estuda, ele sai do condomínio de apartamentos, ele sai da relação conjugal porque ele não aguenta mais aquela perseguição, ok? Então falta realmente a tipicidade para esse comportamento e isso acontece, infelizmente, nesses momentos de pandemia também, numa discriminação contra os doentes, contra pessoas que tenham suspeita de contrair o vírus, contra pessoas que já tenham até se curado, né? Condomínios que se recusam a receber de volta o morador. Isso é terrível. Esse tipo de conduta por parte das pessoas físicas que nele habitam deveria ser criminalizado. Poderíamos colocar ali, bem forçadamente, como uma injúria real, né? Como, enfim, alguma ofensa contra a honra, mas é muito mais do que isso, atinge a própria dignidade, a própria essência da pessoa humana, esse tipo de discriminação. Então, toda essa forma de violência, seja contra a mulher, que é a que mais tem acontecido, que os índices têm sido mais alarmantes pelo mundo afora, como eu narrei, seja de forma geral contra a família, né, crianças, adolescentes, idosos, contra todas as pessoas da família, e contra os vizinhos, né, essa violência moral
nós devemos combatê-la. Então, o 180 é um canal de denúncias para violência contra a mulher. Em Maringá, nós temos o trabalho do NUMAP, o UEM, o Núcleo Maria da Penha, da Universidade Estadual de Maringá, que está atendendo também durante a pandemia, feito um trabalho excelente, para que essas mulheres tenham acesso às medidas protetivas de urgência. São medidas que estão lá na Lei Maria da Penha também, no artigo 22 da lei, artigo 22 e artigo 23 da Lei 11.340. E, em geral, a Polícia Civil, né, o 190, para poder acolher as denúncias de violência doméstica e familiar, de violência de gênero, eventualmente se o assédio moral chegar a configurar algum crime. Então, denunciem, vamos evitar que a pandemia seja um crescente não só do vírus, mas também da violência, do preconceito e da discriminação. Por hoje é só, muito obrigada pela atenção, até a próxima.